Aleluia. Pai bendito, continua falando conosco. Através da Tua palavra, usando o Teu Filho, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre os nossos corações, através da instrumentalidade do Teu servo, Senhor, quando trouxer esta palavra que está no coração do Senhor, que está falando através da boca dele. Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre nossas vidas e que nós possamos, meu Deus, nesta noite, desfrutar mais uma vez daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Fala aquilo que queres falar conosco. Fala o assunto que nós precisamos ouvir. Toca aos nossos corações e toca a nossa alma através da Tua palavra. Usa o Teu Filho mais uma vez e fala conosco. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço para que a igreja se sente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18. Glorificado seja o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto, por isso, chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze, como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está aí na tenda. Aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Amém. Meus amados, nós estamos diante de um texto extremamente interessante. Esse texto, ele fala muito ao meu coração. Analisando o contexto desta história, nós podemos perceber
que aqui no capítulo 17, Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. E o que me chama a atenção é que no capítulo 17, no versículo 1, está escrito assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo assim para Abraão: seja obediente a mim, ser perfeito, anda na minha presença. Irmãos, quando nós andamos na presença de Deus, nós atraímos Deus para a nossa vida. E é interessante que quando nós olhamos para o capítulo 18, nós percebemos que Deus vem visitar Abraão. No capítulo 18, conforme já foi lido, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Por que o Senhor apareceu a Abraão? O resultado de uma vida com Deus. Ele estava vivendo em obediência a Deus. Mas antes de introduzir esta mensagem, eu gostaria de mencionar que ainda no capítulo 17, no versículo 23, Abraão, ele é circuncidado. Acontece a circuncisão de Abraão. E a circuncisão, ela é um rito religioso. A circuncisão era um compromisso de Israel, era um pacto de Israel com Deus, ou melhor, de Abraão com Deus. Um pacto em que se cortava a carne, irmãos. E é interessante que ali, no final do capítulo 17, a Bíblia diz que Abraão, ele tomou seu filho Ismael e os nascidos na sua casa, e circuncidou a todos, irmãos. Então, todos estavam circuncidados. Quando Abraão recebe essa visita de Deus, ele estava em convalescença, ele estava se recuperando, porque ele havia sido circuncidado. Então, o texto começa dizendo: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Manre era um amigo de Abraão. Inclusive, alguns estudiosos, principalmente alguns rabinos, acreditam que Manre foi um dos que incentivaram Abraão a praticar a circuncisão. Então, Manre tinha um bosque de carvalhos. Possivelmente, Manre deve ter dito para Abraão: você vem para cá, você vai acampar diante do bosque, do bosque de carvalhos, e você vai ficar tranquilo ali, e nós vamos te dar cobertura. Nesse tempo, Abraão, ele tinha aproximadamente a sua família, juntamente com todos os que haviam nascido na sua casa, os seus servos, totalizava aproximadamente 400 pessoas. Então, para 400, eu não vou colocar todos, porque haviam mulheres também, mas todos os homens que haviam naquela comunidade onde Abraão comandava, foram circuncidados. Então, todos estavam assim, vulneráveis, mas estavam sendo guardados pela comunidade de Manre. Eles estavam morando ali, em Hebrom, e Abraão estava se recuperando, e a Bíblia diz assim, que ele estava assentado à porta da tenda, quando tinha o dia aquecido. Ou seja, meu irmão, no maior calor do dia, Abraão estava sentado, descansando, se recuperando daquela cirurgia, né? Porque a circuncisão é uma cirurgia. Falando em circuncisão, circuncisão é cortar a carne. Trazendo para uma aplicação espiritual, irmãos, nós precisamos também cortar a nossa carne. De que maneira? Circuncidando o nosso coração, renunciando os desejos maus que habitam na nossa carne. Nós precisamos também nos circuncidarmos, no sentido espiritual estou falando. Então a circuncisão, ela tinha um significado espiritual, que era o pacto de Deus com a nação de Israel, mas também, irmãos, segundo a medicina, a circuncisão também ela é benéfica, porque a circuncisão já foi comprovado através da ciência da medicina, que os homens que praticam a circuncisão, principalmente os judeus, né, automaticamente as enfermidades de câncer, de colo do útero, nas mulheres judias, é quase mínima, por causa da circuncisão.
dos benefícios que a circuncisão traz de preservar a saúde das mulheres. Voltando aqui para o texto, a Bíblia diz que ele estava sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido, na hora mais quente do dia, irmãos, o Senhor apareceu para ele. Sabe o que eu quero dizer? Na hora mais quente da sua vida, no momento mais difícil da sua existência, Deus pode se manifestar a você. Então, não se atemorize, não se angustie, porque o Senhor, Ele pode te aparecer no momento em que, quando você olha para um lado, para o outro, você não tem mais condições de se defender, de agir, de saber por qual caminho ir. O Senhor pode aparecer para você. E a Bíblia diz que levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. Ele achou estranho, porque não era normal os homens caminharem naquele horário, que o sol estava muito quente. Abraão, provavelmente, como ele era um homem do deserto, que já habitava muito tempo no deserto, ele percebia certas coisas, irmãos. E ele percebeu que quando ele levantou os olhos, 3 homens estavam em pé. E estes homens, 2 deles eram anjos, e um era Deus. E a Bíblia diz que Abraão os viu, e correu da porta da tenda ao seu encontro. Agora eu fico pensando, um homem de 99 anos, irmãos, 99 anos é um velhinho. Ele saiu correndo, mas ele estava em convalescença, e ele foi ao encontro de Deus, e se inclinou à terra, como símbolo de humilhação, de humildade. E é interessante que, no verso 3, ele diz assim, meu Senhor. Aqui nós percebemos que Abraão sabe que ele está conversando com Deus. Ele fala, meu Senhor, se agora tenho achado graça diante dos teus olhos, eu te imploro, eu rogo-te, que não passes do teu servo. Primeira coisa, ele se inclinou. Depois ele expressou uma humildade muito grande. Ele se chama de servo, servo do Senhor. Ele fala assim, se o Senhor achou graça na minha vida, não passe de diante de mim, não passe de diante do teu servo. Ele se coloca como um servo, irmãos. E é interessante que a hospitalidade, irmãos, ela era algo apreciado no Oriente Médio. Naquele tempo não haviam hotéis, não haviam restaurantes, então as pessoas acabavam confiando na hospitalidade dos habitantes daqueles países. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 2, está escrito assim, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Irmãos, Abraão, ele estava ciente, ele havia tido discernimento, que era Deus que estava ali. Ele percebeu que era Deus. E olha que interessante, ele diz assim no verso 4, traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Você imagina a sombra daquele carvalho? Devia ser extremamente agradável. Então, Abraão, quando ele olha para eles, ele fala assim, ó, eu vou mandar buscar um pouco de água, para que vocês lavem os pés, para que vocês descansem debaixo desta árvore, e vou trazer também comida para vocês, para que vocês se alimentem. E Abraão, é interessante que ele se comporta de uma forma bem humilde, ele fala assim, ó, e trarei um bocado de pão. Irmãos, Abraão vai servir um tremendo de um banquete, mas ele vai chamar de um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, quer dizer, para que vocês fiquem animados, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo, e disseram, assim faze, como tens dito. Naquele momento, Abraão ia ofertar diante de Deus, e Deus aceita a oferta de Abraão, ele diz assim, ó, faze como tens dito. Irmãos, será que Deus poderia dizer isso para nós esta noite, quando nós oferecemos aqui o nosso louvor, o nosso cântico, o nosso sacrifício, a nossa oferta? Será que Deus poderia dizer a nosso respeito também, faze como tens feito? Oxalá que nós possamos receber de Deus esta mesma aprovação. E Deus aceitou a oferta de Abraão, o serviço de Abraão. E Abraão, verso 6 diz assim, apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa
3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Irmãos, aqui nós começamos a aprender com Abraão a excelência do serviço e da oferta. Quando ele chega para Sara, é interessante que ele não chega para Sara e fala assim: Sara, tem janta de ontem? Sobrou alguma coisa? Não, irmãos, ele não faz isso. Ele chega para Sara e fala assim, ó, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Sabe o que isso quer dizer? Vocês já ouviram a expressão flor da idade? Aquela mocinha está na flor da idade, aquele rapazinho está na flor da idade, ou seja, no auge da beleza. Flor de farinha, irmãos, é o melhor da farinha, é o melhor do trigo que Abraão estava oferecendo para Deus. Ele não ofereceu qualquer coisa, era flor de farinha. Ia ser um pão ou um bolo delicioso que ele ia preparar para Deus. E Sara, e correu Abraão, na sequência, no verso 7, as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. Olha só, irmãos, que coisa mais linda. Ele não foi lá pegar um gado velho, uma vaca velha, ele pegou uma vitela tenra, ou seja, ele pegou um novilho, um bezerrinho bem novinho, que tem a carne bem macia. Então, irmãos, ele estava preparando um grande banquete para Deus. Vocês já imaginaram, irmãos, Deus ir amanhã na sua casa e almoçar com vocês? Que situação, que coisa gloriosa, ele ir na sua casa e você ter que preparar um almoço para Deus. O que você prepararia para Deus? Como seria este almoço? Você ia matar um frango? Você ia oferecer uma picanha? Como você ia se comportar? E o verso 8 diz assim, que ele tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Eu acho interessante, a Bíblia NVI fala assim, ó, trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado, e os serviu enquanto comiam. Ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Irmãos, talvez você nunca comeu coalhada, ou manteiga com bolo ou com pão, e um bezerrinho assim, assado. Mas, irmãos, é uma delícia. Uma vez, eu me lembro, certa situação, o meu cunhado, ele fritou um bife, e ele jogou, depois que ele fritou aquele bife, um pão francês em cima, virou aquele bife em cima do pão, e jogou leite por cima. Eu falei, rapaz, nós vamos comer isso? Ele falou, você vai ver que delícia. Irmãos, foi uma das melhores comidas que eu comi na minha vida. Eu nunca tinha comido leite com pão e com bife, aquela carne bem macia, bem gostosa, né? Mas o leite deu um sabor, talvez seja estranho para nós, mas eu já experimentei esse cardápio. Agora, eu imagino que o cardápio que Abraão preparou para Deus foi uma coisa maravilhosa, irmãos. E ele ficou ali, diante de Deus. Abraão ficou de pé, perto deles, como se fosse um garçom pronto para continuar servindo a Deus, para ver se eles queriam mais alguma coisa, e ele ficou ali observando. E é interessante, irmãos, no verso 9, Deus ali comendo, junto com 2 anjos, e Deus, esse momento é um momento de uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus em forma humana. Um daqueles 3 era Deus, e os outros 2 eram anjos. E eles estavam comendo, e Deus pergunta assim, onde está Sara? No verso 9, tua mulher. E ele disse, ela está na tenda aqui ao lado. E disse Deus, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Sabe o que Deus estava dizendo? Certamente, com certeza, nesta época, no ano que vem, daqui um ano, algumas traduções falam assim, na primavera do ano que vem, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. Irmãos, que coisa linda que Deus faz. Ele visita Abraão para renovar as esperanças de Abraão, para dizer para Abraão, olha, aquela promessa que eu te fiz vai se cumprir o ano que vem, não desanime, não se angustie,
fique tranquilo, fique calmo. Na primavera do ano que vem, eu vou voltar para vocês. Voltarei a você na primavera, a NVI diz. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. A Sara estava numa barraca ao lado e escutando, toda curiosa. Mas é interessante que a Bíblia diz assim, que no verso 11, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não menstruava mais. Abraão com 99 anos, então haveria um verdadeiro milagre para acontecer. Só que no verso 12, está escrito assim, assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Sara duvidou da promessa de Deus, irmãos. Irmãos, às vezes nós duvidamos da promessa de Deus. Irmãos, às vezes somos dominados por circunstâncias que nos fazem duvidar. Mas o segredo é permanecer, o segredo é continuar, o segredo é acreditar. E é interessante que disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí Deus faz uma declaração muito linda. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus está dizendo, irmãos, e esta fala de Deus eu quero compartilhar aqui esta noite. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, não há nada impossível para Deus. Que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida, que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida, aquilo que Deus te prometeu possa ser realizado, possa ser concretizado. Olha só, então a Bíblia diz assim, e Sara negou dizendo, Sara ficou com medo, irmãos, Sara ficou morrendo de medo de Deus, é normal, porquanto temeu, e ele disse, não digas isso, porque te riste. Deus confrontou Sara, porque ela mentiu para Deus, ela falou, não, eu não ri, eu não me ri, porquanto temeu, né? É normal, quando a gente está com medo, a gente faz como Adão, se esconde, Adão, onde estás? Ele, eu me escondi porque fiquei com medo. Quando nós temos medo, nós fugimos de Deus, e ele disse, não digas isso, porque te riste. Mas irmãos, Deus é misericordioso. Versículo, Abraão, ele diz aqui no versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado. Aqui novamente, no verso 14, Deus fala assim, ó, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Nós precisamos andar na presença de Deus para sermos visitados por eles, mas devemos sempre acompanhar o Senhor. Pode ver que eles se levantaram da refeição, olharam para a banda, para o país de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os, ou seja, acompanhe Deus, ande com Deus, acompanhe os propósitos de Deus para a sua vida, aquilo que Deus te mandar fazer, faça, não desista, não desanime. Agora no versículo 17, nós vamos entrar na segunda parte deste capítulo, porque o primeiro capítulo é uma parte, até o versículo 15, é um momento em que Deus está reafirmando as promessas a Abraão. Deus está expressando a sua graça para Abraão. Mas no verso 17, Deus diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O respeito ao princípio de autoridade. Como Abraão seria pai de nações, Deus, ele respeita a autoridade que estaria sendo colocada sobre a vida de Abraão. E é o seguinte, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, ele fala assim, tem um texto na palavra, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, quando Deus, ele tem algo para realizar, ele compartilha com você.
E ele diz assim: ocultarei o que eu vou fazer a Abraão? Eu vou ocultar, eu vou esconder de Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, porque nele serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, todas as nações da terra vão ser abençoadas pela vida de Abraão, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmãos, neste versículo 19, eu percebo a finalidade da vida de Abraão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Moisés, a finalidade da vida, da existência de Moisés, foi libertar o povo do Egito. Depois a gente olha para a vida de Josué, a finalidade da vida de Josué foi introduzir o povo de Israel na terra prometida. Aí nós olhamos para a vida de Davi e nós percebemos que Davi, a finalidade da vida dele era construir um grande reino. Depois nós olhamos para a vida de Salomão e nós percebemos que a finalidade da vida de Salomão era construir um grande templo. Depois nós olhamos para a vida de João Batista e nós percebemos que a finalidade de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Depois nós olhamos para a vida de Paulo e nós descobrimos que a finalidade da vida de Paulo era entregar o Evangelho, evangelizar até os confins da terra. Mas aqui eu vejo a finalidade da vida de Abraão, quando Deus diz assim no verso 19: porque eu o tenho conhecido. Irmãos, Deus te conhece, Deus conhece você profundamente, Deus sabe o propósito da sua vida e da sua existência. Por isso seria muito importante orarmos: Senhor, qual a finalidade da minha vida? Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E aqui Deus diz assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão seria pai de nações. A finalidade dele é que ele seria o nosso pai espiritual. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E Deus prossegue dizendo assim: descerei agora e verei com efeito se tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Então 2 anjos foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Irmãos, que nós acompanhemos Deus, mas que nós também estejamos diante do Senhor, diante da presença de Deus, diante da face do Senhor. E agora, neste capítulo, vai acontecer uma cena diferente. Aqui, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E no verso 23, é interessante que, quando eu olho para este momento, Abraão chega para Deus, no verso 23, e diz assim: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? E no verso 24 ele fala assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aqui, irmãos, Abraão está negociando almas. Irmãos, Abraão está negociando almas com Deus. Eu já vi grandes homens de negócios, pessoas que têm um dom para negociar, para vender, mas, irmãos, eu nunca tinha visto gente negociar almas. Essa é a primeira vez que eu vejo. Presta atenção nisso. Abraão está preocupado. Ele está falando para Deus assim: se houver 50 justos na cidade de Sodoma, o Senhor vai destruir ela mesmo assim? O Senhor não pouparia o lugar por causa de 50 justos que estão dentro da cidade?
Então, Deus, e Abraão prossegue dizendo, no verso 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão, ele está tentando interceder por Sodoma, irmãos. Agora, a pergunta que eu faço essa noite, será que nós temos intercedido por Penápolis, pela nossa cidade? Será que nós temos intercedido pelos jovens desta cidade? Será que nós temos intercedido? Irmãos, a criminalidade na cidade de Penápolis está altíssima. Quase todo dia está morrendo alguém assassinado. Vocês se lembram que há uns anos atrás, há poucos anos atrás, talvez 2 ou 3 anos, nós ouvíamos muito falar sobre suicídio, e nós não estamos mais ouvindo. Sabe por quê, irmãos? Porque as igrejas se reuniram, oraram e repreenderam este espírito, esse principado que atuava na nossa cidade. E se nós nos reunirmos como igreja e começarmos a orar e expulsar esse espírito, esse principado de homicídio, irmão Santos, você está terceirizando que é tudo culpa do diabo. Não, irmãos, não estou terceirizando, mas o diabo influencia para uma pessoa tirar a vida de outra. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo dias difíceis, dias perigosos, e este texto, ele nos ensina a interceder pela nossa cidade, a interceder pela nossa família. E então, aí Deus responde no verso 26, então disse o Senhor, olha, irmãos, eu gostaria de fazer as minhas considerações aqui. Eu acho que quando Deus olhou para Abraão, ele deve ter pensado, que homem admirável, como que ele sabe conversar comigo, como que ele me respeita, como que ele se preocupa com almas, por isso que ele é pai de nações, por isso que ele é o nosso pai espiritual, ele estava preocupado com as almas daquelas pessoas. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar, por amor deles. Na verdade, Abraão estava preocupado com Ló, além de estar preocupado com a cidade. Ele queria chegar em Ló. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza. Aqui Abraão nos dá uma outra aula de como se aproximar de Deus. Quando ele fala assim, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Ou seja, Abraão está dizendo assim, seja corajoso para conversar com Deus, mas não deixe de falar com Ele. Converse com Deus. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Mas seja corajoso para falar com Deus, mas ao mesmo tempo, saiba que você é pó e cinza. E ele se humilha, ele fala assim, ainda que sou pó e cinza. Vocês já perceberam que tem algumas igrejas que as pessoas, alguns líderes ensinam as pessoas a determinar, determina isso, determina aquilo. Irmãos, quem somos nós para determinar para Deus? Nós devemos respeitar a soberana vontade de Deus e falar, Senhor, esta é a tua vontade, mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor queira curar. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua graça, vai na nossa frente, nos livra do mal. Sabe, irmãos, nós precisamos orar com coragem, mas ao mesmo tempo com humildade. E no verso 28 ele fala assim, se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. Aí vai diminuindo, E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40. E Deus disse, não o farei, por amor dos 40. Acho que Deus pensou assim, que moço persistente, ele não desiste de interceder por essa cidade. Disse mais, olha só, irmãos, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. Irmãos, Abraão, na Bíblia, é conhecido como amigo de Deus. Existem 3 textos que mencionam Abraão, amigo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20 e verso 7, menciona, que Abraão é amigo de Deus. Isaías 41:8 e Tiago 2:23. Então, meus irmãos,
Abraão era um verdadeiro amigo de Deus, ele conversava com Deus como a gente conversa assim, num bate-papo, tomando um cafezinho, ele conversando com Deus amigavelmente. Então ele fala no verso 30, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei, se achar 30 pessoas justas naquela cidade. No verso 31, e disse, eis que agora me atrevi, ele estava sempre atrevido, né? Sempre se atrevendo, sempre corajoso diante de Deus, agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais, verso 32, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Ele nunca parava, né? Ele estava sempre intercedendo. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? A persistência na intercessão. Nós não podemos parar de orar, nós não podemos desistir da oração. Você, minha irmã, que tem um marido que é viciado na bebida alcoólica, ore por este homem para que ele sinta nojo da bebida, não desista, vai falando com Deus, Senhor, coloca nojo nele, não deixa ele sentir mais desejo de beber cerveja, vai chegar um momento que ele vai sentir nojo, esse vício vai ser extirpado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos orar especificamente e pedir, Senhor, nos ajude. Eu me lembro de uma situação, de uma senhora, que ela tinha 90 anos, e ela tinha um filho de 70, e esse filho era alcoólatra. E essa senhora, um dia ela acordou, e foi orar a Deus, ela disse assim, eu não vou orar mais pelo meu filho, quanto mais eu oro parece que piora, mais ele bebe. E ela pegou, naquele dia ela conversou bastante com Deus, falou assim, eu não vou mais orar por ele não, viu Deus? E ela foi dormir. No outro dia, quando ela se levantou, fez o café, e o filho levantou, esse que era alcoólatra, veio para o café, e falou assim, mãe, tive um sonho com a senhora. Ela falou, como assim, filho? Eu sonhei que a senhora estava na Olimpíada, correndo com aquela roupa olímpica, e na hora que a senhora ia ganhar a medalha de ouro, a senhora deu uma brecada, bem no momento em que a pessoa bate o peito na fita, assim, a fita rompe, né? Mãe, eu não sei o que estava acontecendo, mas a senhora ia ser a campeã da medalha de ouro, a senhora parou de repente, ela colocou as duas mãos na cabeça e falou, meu Deus, no momento em que ela ia receber a vitória, ela desistiu. Irmãos, muitas vezes acontece isso com a gente, nós estamos orando a vida inteira por uma pessoa, por uma libertação, pela salvação de uma pessoa, e de repente na hora que Deus vai operar, irmãos, a gente para. Eu me lembro de uma situação, a minha avó, ela estava assistindo televisão, e o meu tio rodando os canais, antigamente não tinha o controle remoto, e tinha um pregador que estava ministrando na TV. E ela falou assim, para aí um pouco. E aquele pregador, irmãos, ele falou assim, você, minha senhora, que fuma desde os 7 anos de idade. A minha avó fez assim, é comigo. Abriu as duas mãos. Deus está te libertando agora do cigarro. Ela fez assim, ó, fechou as mãos, eu tomo posse. Irmãos, ela tinha fumado 70 anos, Deus libertou ela. É o R.R. Soares. Não fiquemos com preconceitos, mas é uma outra igreja. Irmãos, Deus, Ele usa quem Ele quiser. Então, às vezes a gente fica com discriminação, porque não é da nossa igreja, mas irmãos, tem muitos velhinhos que não podem vir na igreja, e ela parou de fumar, irmãos. Eu orei tanto por aquela minha vozinha, eu falava assim, meu Deus, eu não quero que ela perca a salvação por causa do vício, e Deus libertou ela. Então Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para salvar. O meu tio, meu pai adotivo, morreu recentemente, com 90 anos, eu orei muito pela salvação dele. Antes de falecer, eu conversei com ele, expliquei a salvação em Cristo, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele era ateu, irmãos, ele aceitou Jesus, e foi assim, uma partida tranquila. Então, irmãos, que nós não desistamos, vamos continuar orando, vamos continuar confiando no poder da oração. Para concluir, irmãos, olha o que o texto diz, disse mais, verso 32, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse,
não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou o seu lugar. Agora, irmãos, quantas pessoas tinham em Sodoma que foram salvas? Ló e as suas 2 filhas, e a esposa que morreu, se transformou numa estátua de sal. Então só tinha Ló e as 2 filhas, que não tinha juízo, né? Porque essas filhas depois vão ter filhos com o próprio pai, e surgirão os amonitas e os moabitas, com a prática daquele incesto, que elas vão embebedar Ló. Então, irmãos, na cidade de Sodoma, só tinha 3 pessoas que foram salvas, e Abraão estava tentando negociar 10. Se tivesse 10 pessoas, Deus não destruiria Sodoma. Então, meus amados irmãos, que nós possamos aprender com Abraão. Talvez você pense, meu Deus, mas hoje é um culto de avivamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem tem um encontro, quem serve a Deus, como Abraão foi, Deus o convida no capítulo 17, ele fala assim: sê perfeito e anda na minha presença. Quem tem um encontro com Deus, Deus vai se manifestar a ele. Quem recebe a visita de Deus na sua vida, ele vai ministrar diante de Deus, conforme ele fez. Ele serviu a Deus com excelência, ofereceu a Deus o melhor, e ele intercedeu pela cidade, intercedeu pela família. E nós precisamos, irmãos, ter esta fé de interceder pela nossa família, pela nossa cidade, e acreditar que Deus é poderoso para nos salvar, nos libertar e principalmente nos dar a salvação. Convido a todos para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Se você sentir o desejo de vir aqui à frente e receber esta oração, sinta-se à vontade. Eu vou orar. Se você quiser ficar aí no seu lugar, pode ficar, fique à vontade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Queremos Te agradecer, Pai querido, pela lição de Abraão. Pai, nós aprendemos tantas coisas nesta Tua palavra que é tão gloriosa, Pai, que nós possamos aplicar na nossa vida a coragem, a humildade, a persistência, que nós não venhamos a desistir, Pai, diante de momentos tão difíceis, de momentos de tanta dificuldade na nossa vida, mas que nós possamos aprender a ter fé cada vez mais e acreditar que o Senhor é soberano e está no controle de tudo, mas nós exercemos a nossa fé para exaltar o Teu nome, e eu Te peço, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo aqui reunido. Oh, meu Deus, estas pessoas que aqui se fazem presente, cada família aqui representada, que eles possam receber a Tua cura, que eles possam receber o Teu perdão, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, Senhor, cada vez mais, e a Tua proteção sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão cultuando conosco pela internet, que o Senhor os alcance com a Tua graça, com a Tua paz, com o Teu poder e o Teu perdão, e que eles saibam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diz: amém. Cumprimente com a paz do Senhor.